Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, vem comigo pra gente poder trocar aquela ideia sobre Fluminense. A gente começa pelo assunto Hulk. O Hulk está livre e vai acertar o seu acerto com o Fluminense na próxima semana. A despedida dele do Atlético Mineiro já foi publicada nas redes sociais, tanto do Galo, quanto uma outra despedida bem emocionante ali também do Hulk nas suas redes sociais. O acordo de rescisão lá já está firmado e toda a informação que a gente tem é de que ele, firmando o distrato lá, assinará o seu contrato do lado de cá. Hulk vai se despedir da torcida do Atlético Mineiro no próximo domingo, no dia 10 de maio, num jogo na Arena MRV contra o Botafogo. Ele não pode entrar em campo e jogar esse jogo, porque ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele fizer o 13º, ele não pode atuar por outro clube no Brasileirão da Série A. Então, por isso, ele não entrará em campo para jogar, mas estará ali no pré-jogo, será homenageado e toda a pompa da saída de lá. Assina no Fluminense e vem para cá para poder jogar só a partir do dia 22 de julho. Ele pode até jogar antes, mas jogos oficiais depois da abertura da janela, ali no início de junho, vão ser só após a Copa do Mundo, lá no dia 22 de julho. Então, com isso, a equipe do Fluminense só poderá contar com o Hulk a partir de lá. Contratação praticamente sacramentada, né? Tá confirmada a saída de lá, só falta confirmar do lado de cá. Mas para sair do lado de lá, já tá confirmado do lado de cá, né? Vamos lá, cara, a gente mostra aqui pra você, né? Fala aqui pra você sobre o balanço do Fluminense, muita gente falando da dívida e etc. E eu tentei já começar a dar um pouquinho, né, de uma analisada ali também, com calma, né? Tentando buscar ali uns tópicos que sejam interessantes para vídeos. E a primeira coisa, eu acho que me chamou a atenção, que eu sempre vou olhar lá no balanço, são os valores dos jogadores. Quanto cada jogador que a gente comprou e que vendeu, mas normalmente que a gente comprou, a gente fez um pagamento, tá? Seja porque a gente fez um pagamento diferente do que foi noticiado, ou seja para confirmar o que foi noticiado. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer quanto cada jogador custou, tá? O Fluminense pagou por cada jogador, e isso segundo o relatório oficial. Qual que é o problema, tá? Quando os diretores do Fluminense, o Matheus Montenegro já respondeu assim, o Mário também, quando a gente fala sobre compra de jogador, é que o balanço, essa parte oficial, só é publicada no último dia útil de abril. Né? No último dia de abril, dia 30 de abril foi o último dia útil, sempre é o último dia útil porque 1º de maio é feriado, né? Ele é publicado sobre o ano anterior, até o final de 2025. Então, por exemplo, um jogador que foi contratado, na lista que eu olho, por exemplo, não tem Guilherme Arana. Guilherme Arana foi contratado no início de 2026, pode ser no dia 2 de janeiro de 2026, a gente só vai descobrir o valor no dia 1º de maio, no dia 30 de novembro de 2027. Esse é o principal problema, às vezes, da falta de transparência ali com os resultados. Então, os jogadores que eu vou citar aqui não vai incluir Guilherme Arana, não vai incluir Rodrigo Caxicho, tá bom? Os jogadores foram contratados nessa temporada. Vamos lá, tá? O Fluminense, só para efeito de comparação, o Fluminense gastou na temporada de 2025, lembrando que algumas, né, a maioria dessas compras são parceladas, mas o valor entra ali como um todo, 215 milhões de reais em contratações de jogadores. No ano de 2024, que é o efeito de comparação que a gente tem aqui, foram gastos 72 milhões de reais. Tá? Alguns desses valores do ano passado, né, de 2024, do ano retrasado, na verdade, foram ali para Facundo Bernal, 19 milhões de reais, Ignácio, 12 milhões de reais, Kevin Serna, 10 milhões de reais, jogadores que estão no elenco até hoje. Bem como também tivemos 6 milhões de reais pelo Gabriel Fuentes, 16 milhões de reais pelo Davi Terãs, 4 milhões de reais pelo Lelê, jogadores ou 2 milhões e meio de reais pelo Antônio Carlos, jogadores que não deram certo. Indo para o ano de 2025, a gente volta à lembrança lá de janeiro, quando a gente efetivou as contratações de Agustín Canóbio, é o primeiro que eu cito aqui. Total de 36.362.000 reais gastos com Agustín Canóbio. A gente tinha informação de cerca de 6 milhões de dólares, o valor bate ali mais ou menos com o que a gente já tinha de informação. Canóbio foi a contratação mais cara do ano anterior, tá? Superado esse ano, obviamente, por Rodrigo Caxijo.
36 milhões de reais, perdão, eu posso confundir isso algumas vezes, 36 milhões de reais foi o valor gasto por Agostinho Canóbio, vindo do Atlético Paranaense. Lembrando, isso é o quanto o Fluminense assume para pagar, tá? Não necessariamente tudo foi pago no ano passado. Quando a gente vai para Everaldo, contratado e pago pelo Fluminense durante o início do ano, vindo do Bahia, por R$1.300.000. Valor baixo, quase que simbólico, na contratação do centroavante. Outro que o Fluminense também contratou no ano passado foi Nonato. O Fluminense anunciou até mais para perto do final do ano. Nonato estava emprestado pelo Santos ao Fluminense e o Fluminense decidiu efetivar a contratação, ou exercer ali a opção de compra, por R$7.700.000. Tá? Esse foi o valor que o Fluminense pagou no Nonato. Um pouco mais de $1 milhão, né? $1.300.000 mais ou menos, o Fluminense pagou para poder ter o Nonato em definitivo aqui. Uma contratação que é lá, parece que já faz um tempão, cara, é a do Hércules. Ela foi efetivada mesmo em dezembro de 2024, mas o contrato foi assinado tudo a partir de 2025. Hércules, que veio do Fortaleza por um valor de R$28.130.000, tá? R$28 milhões, vou ficar mais nos valores maiores, vou ficar só nos milhões. R$28 milhões. Era mais ou menos o dado que a gente tinha também, até porque esse dado, na época, foi divulgado pelo próprio Fortaleza. Na época, né, o próprio Fortaleza divulgou na sua publicação no Instagram o acordo de transferência para o Fluminense, dizendo que venderam 70% dos direitos econômicos do atleta por R$29 milhões. E depois ali detalhando para onde iria cada questão. A questão dos 29 para o 28.100, muitas das vezes tem ali esses detalhes de valores, né, menores. Eles têm um detalhe muito maior em relação a câmbio, né? Às vezes indexou no dólar, o dólar caiu, ou alguma questão ali mais específica. Mas R$28 milhões foi o que o Hércules custou ao Fluminense. Uma que a gente não sabia qualquer informação até agora é a de Joaquim Lavega, vindo do River Plate do Uruguai. R$8,8 milhões. O que mais chama a atenção é o fato do Fluminense, na época, ter efetivado a compra por esse valor, né, R$8,8 milhões, e o presidente do River Plate do Uruguai ter dado uma entrevista falando o seguinte, abre aspas numa tradução aqui, né? Lavega poderia ter saído de graça no dia 1º de janeiro, isso é finalzinho de 24, né, dezembro de 24. Foi um milagre que ele nos deixou uma boa quantia. Ou seja, no final das contas, o Fluminense gastou quase R$9 milhões por algum acordo que eu confesso que não consigo entender muito bem. A gente, pelo menos com o que a gente tem publicamente, não consegue entender. O Fluminense ter gastado R$8,8 milhões, quase R$9 milhões, num jogador que uma semana depois, ele provavelmente pagaria só as luvas para esse jogador, não teria custo diretamente de contratação lá do River Plate. Enfim, jamais saberemos. Juan Freitas, do Alianza Lima, custou ao Fluminense R$12,9 milhões. Isso aí a gente tinha mais ou menos também, que era um pouco acima de $2 milhões. Então, Juan Freitas custou ao Fluminense quase R$13 milhões. Está ainda no Fluminense. Agora eu vou dar um número alto, mas daqueles que parece, meu amigo, que você pagaria 10 vezes mais. Luciano Federico Acosta. Lúcio Acosta, vindo da Major League Soccer, né, da MLS, os clubes da MLS negociam através da liga, por isso que o clube que aparece aqui é a MLS, né? Lúcio Acosta custou ao Fluminense R$20,9 milhões, tá? Ou seja, naquela ordem mais ou menos que a gente já esperava, em torno de $4 milhões, praticamente R$21 milhões, tá valendo demais o Lúcio Acosta, né? Esse aqui me surpreendeu também, tá? Eu não me lembrava da gente ter exatamente os valores dele. Otávio Henrique Passos Santos, Otávio, volante vindo do Atlético Mineiro, SAF, por R$8,6 milhões. O Otávio custou a mesma coisa que o Lavega. Tá aí. O Lavega podia ter custado 0, o Otávio também, mas beleza. Gastamos aí, dá para botar na conta aí os seus R$17 milhões aí, juntando o Lavega. E o Otávio Lavega que está emprestado para o Coritiba, né? Abaixo, aí esse daqui, cara, é duro, tá?
Eu falei do Lúcio Acosta, que a gente pagaria tranquilamente mais, etc. Esse daqui, complicado. Rubem Dario Lescano Portillo. O jogador que está emprestado pelo Fluminense ao Olímpia, do Paraguai. Tá brigando por posição, acho que até vem sendo titular mais do que reserva. Mas o jogador emprestado ao Fluminense para o Olímpia, Rubem Lescano, que pouco atuou por aqui no ano inteiro e foi emprestado para lá nesse ano, custou ao Fluminense 31 milhões e 700 mil reais. Também é mais ou menos ali do que a gente esperava, né? A contratação do Lescano acima dos 5 milhões de dólares. Muito complicado. Outro que, nossa, quando você vai olhando o valor, cara, 31 milhões no Lescano, e logo abaixo vem Santiago Moreno, também vindo da MLS, né? Ele estava no Portland, mas vem da MLS, por 29 milhões e meio de reais. 31 milhões de reais no Lescano, 29 milhões de reais no Santiago Moreno. Dois jogadores que, obviamente, ainda têm contrato, os dois estão emprestados, podem dar certo, tá? Não é essa a questão aqui, se dá certo ou não dá. O Santos está emprestado no FC Dallas, mas são 60 milhões de reais que a gente assumiu de contratações. Não vou botar aqui Otávio e Lavega nessa conta, mas acho que o Lavega dá para botar, né? São praticamente 70 milhões de reais em contratações que nem estão mais aqui. A gente teve que emprestar porque não jogaram aqui. 70 milhões de reais. Vocês lembram quanto que foi gasto em 2024? 70 milhões de reais. E por último, cara, o último jogador que consta no balanço como contratação do Fluminense, com dinheiro gasto, né? É Jefferson Julio Soteldo Martínez, Soteldo vindo do Santos por 29 milhões e 100 reais, esses os investimentos feitos em 2025, tal qual o Santos Moreno, ali em torno de 5 milhões de dólares também, né? Cara, bem complicado, tá? O Fluminense lá no seu balanço chegou a registrar um aumento na dívida, né? Falei aqui num shorts, aqui também, a dívida do Fluminense ultrapassou 1 bilhão de reais. E houve uma justificativa lá no balanço para esse aumento da dívida, tá aí na tela, né? A subida da dívida e comparados com a receita, né? De quanto o Fluminense recebe. E, enfim, obviamente o balanço foi divulgado pelo Fluminense, o Fluminense vai valorizar algumas coisas, né? Como, por exemplo, que conseguiu uma receita de 1,1 bilhão e teve uma dívida de 1 bilhão, né? Então tá mais parecido do que antes, quando a dívida era 865 e a receita, né, o que entrou de dinheiro, é 684. O problema é que desses 1 bilhão aqui, uma parte considerável vem da premiação por resultado esportivo, né? O Fluminense ano passado vendeu 200 e poucos milhões, assim como em 2024 tinha vendido 200 e poucos milhões. O Fluminense ano passado ganhou 160 milhões de reais, isso olhando o balanço, né, de maneira, como eu falei, de maneira um pouco mais superficial, como tinha ganhado 98 no ano anterior, e a premiação por performance, o Fluminense, por exemplo, tinha ganhado nos anos em que não foi campeão da Libertadores, como foi em 23, ganha normalmente 68, 70... 40, lá para trás era 40, mas em 2022 e 2024 o Fluminense ganhou 68 milhões de reais de premiação por performance. Quando ganhou a Libertadores, ganhou 188. Né? A gente tem que ganhar a Libertadores para chegar a isso. E quando jogou o Super Mundial, ganhou 363 milhões de reais. Ou seja, esse 1,22 aqui, o normal seria que ele fosse 700 milhões mais ou menos, não, um pouquinho acima de 700 milhões de reais. O absurdo foi ter aquele Super Mundial. Então me preocupou essa parte. Aí o Fluminense justifica que a questão foi que gastou muito dinheiro em jogador, né? Então o Fluminense, valor sem considerar o investimento em ativos, ou seja, aquisição de direitos econômicos de jogadores, e que a dívida, se você não considerar direitos econômicos de jogadores, ela teria uma subida só de 50, né? Cerca de 50, 60 milhões de reais. E obviamente com as taxas de juros altas, etc., subir a dívida não é nenhum absurdo, assim, no geral, né? Mas quando você está quitando dívida e não fazendo investimentos como os 70 milhões de reais que eu falei aqui, e fazendo ainda mais nesse ano, porque vale lembrar, eu citei aqui os 70 milhões de reais, né, do Fluminense, que em Santos Moreno, Lescano e Lavega, 3 jogadores que já estão até emprestados. O Fluminense, ao contratar Rodrigo Castilho, está assumindo uma dívida só no Rodrigo Castilho desse naipe. E fora as outras contratações que foram feitas no início do ano, James, Arana e outros jogadores que o Fluminense está desembolsando dinheiro. Ou seja, a dívida tende a aumentar ainda mais. Aí o Fluminense coloca que, não, veja bem, esses jogadores podem gerar retorno econômico, né, valorizando aqui, performance esportiva, podem gerar porque o Fluminense está investindo dinheiro. Santos Moreno
Rubem Lescano e La Vega, nesse momento, geram R$0 ao Fluminense. São 70 milhões de reais que estão em lugar nenhum. Então, dívida é dívida. É importante deixar claro isso. Isso aqui é uma manobra que o Fluminense está querendo dizer. Tá? E mostra outra coisa. Né? O Fluminense vai botar a conta da subida da dívida nos juros. A gente está vendo que sem contratação de jogador, a dívida não subiria tanto. Né? Teria praticamente, se tivesse contratado 50 milhões, 60 milhões de reais gasto em jogadores, que é mais ou menos o que gastava nas outras temporadas, 70 milhões, a dívida estaria igual ainda. E hoje, a dívida tem uma questão principal relacionada ao Fluminense, que é a questão da SAF. Para poder fechar o vídeo, normalmente ainda vou fazer outros vídeos a respeito daqui, tá? Do balanço. Mas esse acho um cálculo importante. Vocês vão se lembrar que a proposta feita da SAF do Fluminense foi de 500 milhões de reais, né, de aporte, condicionado à dívida ser de 870 milhões de reais, mais ou menos, que era o que se falava, e eles pegariam 65%. Se o Fluminense conseguisse diminuir a dívida, usar a grana do Mundial para diminuir a dívida no balanço atual, o Fluminense diminui, a dívida conseguiria, com os mesmos 500 milhões de reais, que eles comprassem 60%, 58%, um percentual menor, e lá no futuro ganhar dinheiro na venda desse percentual maior. Como a dívida subiu, hoje são duas hipóteses, né? Ou eles vão pegar um percentual maior e ficariam com os mesmos 500 milhões de reais dentro daquela proposta, com 73%, ou seja, o Fluminense perderia 8% do próprio clube só pelo aumento da dívida, ou então eles reduziriam o aporte para 328 milhões de reais. Né, e pegariam os 65%. Se fala, e creio eu que essa notícia tem muito a ver, eu vou destrinchar essa questão da SAF depois, né, mas estou até me prolongando aqui já, que o Fluminense quer aumentar o cheque, né, para 800 milhões de reais. Né, foi a notícia do Lauro Jardim. Não duvidaria de já ter um contexto relacionado com uma coisa com a outra. Quer aumentar o valor para depois, no final das contas, como subiu a dívida, ficar com basicamente o mesmo valor pelo percentual. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu falo de dívida de SAF em outro vídeo também, mas esses foram os investimentos em jogadores que o Fluminense comprou em 2025. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois, tanto falando das vendas de 2025, quanto também falando sobre essa questão da SAF, da dívida, até porque as vendas também não seriam muito complicadas de fazer, devo fazer mais para o início da semana que vem. Tamo junto, se inscreve, até a próxima. Valeu!